gurizada, aula 9, trigonometria, nossa segunda aula, então, aí sobre esse assunto importante aí que aparece sempre nas suas provas, tanto do Enem quanto dos principais vestibulares aí. Então, te liga lá, vamos começar agora com a nossa segunda parte envolvendo a redução ao primeiro quadrante, cara, bem importante aí para a gente conseguir converter valores ali dentro desses arcos trigonométricos quando eles superam o primeiro quadrante aí. Então vamos lá, primeiro passo que tu vai ter que saber assim, ó, porque esses valores coincidem em módulos, o que que acontece? Tu tem três arcos notáveis, o 30, o 45 e o 60. Esses arcos notáveis, eles têm representantes no segundo, terceiro e quarto quadrante, e lógico, aplicado a módulo, eles têm o mesmo valor. Então é importante que eu consiga fazer essa articulação aí. Tem dois referenciais básicos para nós ali, que é o 180 e o 360 graus. Basta que tu pergunte sempre quem está mais perto e tu vai conseguir determinar a resposta ali, o quanto falta para chegar naquele cara ali. E por último, cuide do sinal da função. Lembra que nós vimos no final da aula passada. Use sempre a tua cabeça, porque aí tu sabe os sinais em que as tuas funções são positivas. Então bora lá para ver como é que isso funciona. Redução ao primeiro quadrante. Então tu pega aí no teu material e completa essa tabelinha. E eu vou narrando e conversando contigo, falando alguns exemplos rápidos antes de passar para o Moisés a bola. Por exemplo, assim, ó, se eu estou no segundo quadrante, o meu referencial é o 180, com relação ao quanto falta para ele virar 180. E a expressão pode ser 180 menos x. Por exemplo, o meu arco de 150 graus. 150 está no segundo quadrante. Quanto falta para o meu 150 virar 180? Falta 30. Então, significa que o parente do 150 é o 30 graus. Se eu estou no terceiro quadrante, a tua referência continuará sendo o 180, só que agora com relação ao quanto passa. Por exemplo, 250 graus. 250 graus está no terceiro quadrante e passou dos 180 a 70 graus. Significa que o valor numérico em módulo do 250 graus e do 70 graus é o mesmo para qualquer função. O seno de 250 é igual ao seno de 70. O cosseno de 250 é igual ao cosseno de 70, lógico, tudo isso aplicado em módulo. Certo, gurizada? E no quarto quadrante, o teu referencial é o 360, com relação ao quanto falta para ele virar 360. Por exemplo, 330. Falta 30 graus para ele virar 360, portanto o 330 tem uma relação com o 30 graus no primeiro quadrante. E aqui tem uma imagem que vocês vão poder acompanhar dos seus representantes. Por exemplo, o 30 tem como representantes o 150, o 210 e o 330. O 45 tem como representantes o 135, 225 e 315. E os 60 graus tem como representantes o 120, o 240 e o 300, lógico, sempre cada um deles respeitando o sinal do quadrante em que aquele arco se encontra. Precisa decorar, senhor? Não, lembra só da tabelinha de conversão ali da nossa redução ao primeiro quadrante, então. Completa a tua tabelinha e nada melhor do que um mão na massa para a gente pegar, trabalhar e matar a pau para ver como é que isso funciona, com o prof. Moisés a partir de agora. Segue lá, gurizada, exercício de número 1, letra A, ele já fala para nós o quê? Empregando a redução ao primeiro quadrante, expresse seno, cosseno e tangente nos casos. Primeira coisa, tá em radianos, passa para graus. Lembra que aqui eu tenho que π radianos vale 180. 180 dividido por 3 vai me corresponder em quanto? Lembra? 180 dividido por 3 vai me dar 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, tu já sabe que isso aqui vale 120 graus. Agora, tu já faz aqui, ó, não perde tempo. O Diegão já fez isso contigo, ele já deu a morta. Lembra que no primeiro quadrante, esse cara, se tu reduzir, ó, bota assim, ó, tipo uma flechinha para te saber, ó. 180, quanto falta para chegar em 180? Falta 60. Então, tu faz aqui, ó, faz uma nuvenzinha para não esquecer que esse cara é o que corresponde ao de 60 graus. Só que tu vai fazer assim agora. Tu vai pensar, seno de 120
Seno de 120 graus. Seno de 120 graus equivale a quem? Ao seno de 60. Por quê? Porque no segundo quadrante, tu sabe que o seno é positivo. E o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Corre para o abraço, está resolvido aí. Primeiro, vamos lá para o cosseno. Cosseno desse 120 graus. Cosseno de 120 graus, tu sabe que o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo, então vai ser menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60, tu sabe que vale quanto? Muito bem, tu é bom, hein? Menos 1/2. Menos 1/2 nesse caso aqui para vocês. E ainda, olha lá, tangente, faz a tangente aqui comigo, ó, tangente de 120. Tangente de 120 graus. Lembra que no segundo quadrante, somente o seno é positivo, então tu já sabe que é menos a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bem, então tu já sabe que nesse caso vai dar igual a menos raiz de 3. Tá resolvido aí a letra A. O Diego já te deu uma nota também na letra B. Ele falou assim, ó, 240, não te esquece, 240, muito bem, passou de 180 a quantos graus? Muito bem, passou quanto? Passou 60, então tu já anota aqui, ó, era o mesmo que 60 graus. Lá de novo 60 graus, vão ser todos 60 graus. Tomara, né? Melhor que 60 graus do que nenhum. Então tu já anotou, tu já sabe. Vai lá, calcula quem? Calcula o seno. Seno de 240 graus. Seno de 240 graus. Tu sabe que o seno no terceiro quadrante, ele é negativo, então vai ser menos o seno de 60 graus. Então isso aqui vai dar quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Agora vai para o cosseno. Cosseno de 240 graus. Cosseno de 240 graus. Lembra que o cosseno do terceiro quadrante ele também é negativo. Então vai ser menos o cosseno de 60 graus. Então isso vai te corresponder em menos 1/2. E a tangente ela é diferente, né? A tangente ela é diferente. Então a tangente de 240 graus corresponde a quem? A tangente de 60 graus, porque ela é positiva no terceiro quadrante. Então, isso aqui vai te corresponder exatamente em raiz de 3. E desse cara aqui, x é igual a menos 750 graus. Vocês não falaram em menos 750 graus? Menos significa que ele está indo no sentido horário. Lembra? Uma volta 360. 2 voltas 720. Então, ele vai dar 2 voltas completas mais 30 graus. Então significa que esse ângulo ele corresponde ao ângulo de 330 graus e o de 330 graus, tu sabe que falta chegar em 360 exatamente quanto? Falta exatamente 30 graus. Então tu vai assim, ó, tu vai lá e faz agora dessa forma. Seno de menos 750 graus. Seno de menos 750 graus equivale a quem? A menos o seno de 30 graus. Sacou? E com isso, seno de 30 graus vale 1/2, então isso aqui corresponde em menos 1/2. Bora lá. Cosseno. Cosseno de menos 750 graus. Cosseno de menos 750 graus vai ser igual a quem? Lembra que o cosseno no quarto quadrante, ele é positivo, então vai ser igual ao cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente? A tangente de menos 750 graus corresponde a quem? Corresponde a menos a tangente de 30 graus. E menos a tangente de 30 graus, nesse caso, vai te dar menos raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Tu acabou de fazer o exercício de número 1. Bora lá para o exercício de número 2 aqui comigo, tá? Então, vamos lá. Olha só, π radianos, tu sabe que é 180. Então, 180 dividido por 3 vai te corresponder em 60. 5 vezes 60, 6 vezes 5 dá 30. Então, isso aqui vai te dar 300 graus. Tu já sabe quanto é que vale o teu x. O teu x ele vale 300 graus aí e corre agora para o braço substituindo. Porque tu vai ter o quê? Tu vai ter cosseno de quanto? De 3 vezes os teus 300 graus. 3 vezes os teus 300 graus. Menos o cosseno de quem? De 300 graus
divididos por 10. E agora, 3 vezes 300. Pensa comigo aqui, 3 vezes 300, isso vai te corresponder em 900 graus. 900 graus. Menos 300 dividido por 10 dá 30. Então, tu vai ter menos o cosseno de 30 graus. Esse aqui tá barbada porque ele tá tabelado. Cosseno de 900 graus. Pensa, 2 voltas completas te corresponde em 720. Então, quanto falta para fechar aqui exatamente os teus 900 graus? Falta ali, ó, pensa comigo. Se tu chegou em 720, mais 80 tu chegou em 800, mais 100 tu chegou em 900. Então isso aqui equivale ao cosseno de 180 graus. Isso mesmo, ó, cosseno de 180 graus. E lembra que o cosseno de 180 graus era um cara fácil, tá? Ele era um cara fácil porque ele dava menos 1. Pá, que barbada! Menos o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, lembra quanto é que ele vale? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 180 graus, tu sabe que vale menos 1. Então, menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Só para fazer um MMC nisso aqui, eu vou chegar então em menos 2 menos raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2 para deixar dessa forma. Já na letra B, ela tem um pouquinho mais de trabalho braçal, tá? Porque tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Pi, tu sabe que é 180. Então, 180 dividido por 4 vai te dar 45. Vai te dar 45 graus. Então, 5 vezes 45, olha só, seno de 5 vezes 45, 5 vezes 4, 200, 5 vezes 5, 25, então vai te dar 225, 225. Beleza? 225 graus. Vamos botar aqui, ó, bem na manha, 225 graus para vocês. Menos cosseno de 5 pi quartos, 225 graus. Beleza? Mas, ali tem uma expressão, bora lá, não seja por isso. Aqui eu tenho pi dividido por 4, vai me dar 45. Então, eu vou ter 45 vezes 7. 7 vezes 4 dá 28, então eu tenho 280. 280 mais 35, isso vai me corresponder exatamente, 280 mais 35, isso vai me dar 205, isso, 305, isso, 315, mais 180, mais meia volta. Então, olha só, eu tenho nesse caso aqui para vocês, vamos anotar 180 mais 315, beleza? Então, nesse caso aqui vai me dar 495, então eu tenho o cosseno de 495, meu Deus, cara grande, mais cosseno de quanto? Cosseno de 6π. 6 vezes 180. Faz ali, ó, 6 vezes 180, só para deixar anotado para ti. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1 dá 6, mais os 4 dá 10. 1080. Tá? 1080 graus. E agora a gente vai para o sofrimento de novo à parte. Lembra que o Diegão já tinha botado esse cara para vocês de forma bem fácil. De forma bem fácil aqui para vocês. 225 graus corresponde ao de 45 graus. Ele já tinha dito isso para vocês. Vale de 45 graus porque passou 45 graus de 180. Porém, no terceiro quadrante, tu sabe que esse cara está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante seno é negativo. Então, vai ser menos o seno de 45 graus. Cosseno, menos o cosseno de 225 graus. Cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, vai ser menos o cosseno de 45 graus. Mas isso aí dá muita cara de, né? Muita cara de corresponder a um cara de exatamente 45 graus. Tudo é 45 graus. Terminou em 5 ali, é 45 graus. Só que pensa comigo, esse cara, olha só que barbada, esse cara está no quarto quadrante. Mais 180 é mais meia volta, então ele vai lá para o segundo quadrante. Então isso aqui vai ser o cosseno menos o cosseno de 45 graus. Por quê?
Porque tu sabe que nesse caso, tu tá falando exatamente em quem? Tu tá falando exatamente no segundo quadrante, esse cara aqui de 495 graus, beleza? E ainda tu vai falar assim, 6 vezes 180 deu 1080, coisa... Mas lembra que 2 vezes 180 dá 360, e ele te está dizendo assim, ó, tu deu 3 voltas, então ele está te dizendo assim, ó, é o cosseno de zero. Cosseno de zero. Que barbado, agora ficou fácil, e agora é só resolver esse cara. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Menos com menos dá mais, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Agora, mais com menos dá menos, cosseno de 45 graus dá raiz de 2 sobre 2. E cosseno de zero, tu sabe que vale exatamente 1. Raiz de 2 negativo, raiz de 2 positivo, cancelou. Então, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2, mais 1. Só para deixar em forma de fração, menos raiz de 2, mais 2 sobre 2. E eis que aí está a tua resposta. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, seguindo o nosso conteúdo aqui. Vocês viram agora os exercícios envolvendo a conversão de arcos e agora a gente vai ver a transformação de arcos trabalhando com a soma e diferença desses arcos aí. O primeiro é da função seno. Tem uma regrinha ali, uma musiquinha que a gente pode lembrar assim, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o sinal que vai para lá. Então aí tu consegue pegar toda a relação que tu tem ali do seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A envolvendo a soma de arcos. A diferença é a mesma coisa. Pela mesma musiquinha tu consegue. Tranquilo, gurizada? Então só vai mudar o sinal das duas. Se é positivo ali, seno A mais B, lá é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Caso for negativo, lá fora também é negativo. Agora, para o arco duplo, gurizada, o A mais A ou o seno de 2A, esse cara aqui, pensando na prova, ele pode aparecer no Enem e ele pode aparecer com uma boa chance na prova da URGS também. Porque se 2 vezes seno A cosseno B, tu pode enxergar ele como o produto do meio de um produto notável. Normalmente, os teus exercícios, eles têm característica de começar com uma soma ou uma subtração envolvendo seno e cosseno. Por exemplo, seno x mais cosseno x igual a tanto, ou seno x menos cosseno x igual a tanto. E aí, qual é o procedimento algébrico que eu preciso fazer nesse tipo de situação? Tu eleva os dois membros ao quadrado, lado esquerdo e lado direito, porque aí tu força a aparecer o seno de 2A com 2 vezes seno vezes cosseno, e também sempre aparece a relação fundamental da trigonometria de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então essas são as transformações de arco do seno. Do cosseno agora, gurizada, também tem uma regrinha para a gente lembrar. Cossa A, cossa B sem saber. Cossa A, cossa B sem saber, ó. Cosseno A mais B é o cosseno A, cosseno B, cossa A, cossa B, menos seno A, seno B, sem saber. Então, cosseno A, cosseno B, sem saber, seno A, seno B. Tu cuida que no cosseno os sinais trocam. Tu tá vendo que aqui o primeiro é positivo, lá fora é negativo. Quando for negativo aqui dentro, lá fora é positivo. Então, cossa A, cossa B, sem saber. E tu tem o cosseno do arco duplo também, que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Cuida aqui, velho, para não confundir com a relação fundamental em que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de 2A. Então, só cuida para não confundir os dois. E a última transformação de arcos é a da tangente. Tu pode trabalhar assim, ó, tangente no banheiro A, tangente no banheiro B. Tem gente no banheiro A e B. Como assim, senhor? Tá viajando? Tá usando droga? Senhor? Não, cara. Te liga aqui, a tangente de A mais B. Tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente no banheiro A e B. Então, tangente A mais tangente B, dividido por 1 menos tangente A vezes tangente B.
Aí, tangente de A menos B, só ocorre a troca de sinais lá fora. Onde é positivo fica negativo e onde é negativo fica positivo. Essa não costuma aparecer muito em provas para nós aqui. E tu tem a tangente também do arco duplo, tangente de 2A, em que é 2 vezes a tangente A, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Então estão ali as transformações de arcos de seno, cosseno e da tangente, gurizada. E agora nada melhor do que ver um mão na massa para ver como é que isso funciona com o prof. Moisés. Bora lá, gurizada, para o exercício de número 3, letra A, ele fala em seno de 75 graus. Mas não é tabelado, não seja por isso. Faz assim, ó, seno de 75 graus, eu posso dizer que é 45 graus mais 30 graus. E aí vocês têm uma transformação de arcos. Lembra do que o Diegão acabou de falar para vocês? Se eu tenho uma transformação no seno, eu faço... Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno de A, cosseno de B, cosseno de A. Então, tu vai fazer assim, ó. Esse seno de 75 graus, que é o seno de 45 mais 30 graus, tu vai escrever dessa seguinte forma. Seno de A, que é 45 graus, vezes o cosseno de B, que é 30 graus. Mais, lembra que se no seno aqui é mais, tu leva o sinal para lá mais o seno de 30 graus, vezes o cosseno de 45 graus ali para vocês, beleza? E segue o baile agora, é só resolver esse cara porque tu tem tabelado. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, 1. Opa, vai ser raiz de 3 sobre 2. Já estava errando aqui, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30 graus, esse aqui sim que é 1/2, vezes o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E ainda, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, sobre 2 vezes 2 dá 4. E aí, acabou a tua resposta. Ah, não dá para fazer mais nada. Dá para fazer isso aqui, ó, deixar o 4 como um único cara e deixar a raiz de 6 mais raiz de 2. Aí, beleza? Na letra B, cosseno de 30 graus, mas 15 graus não é tabelado. Não seja por isso, a gente pode fazer como cosseno, sendo quem? O cosseno de 45 graus menos 30. Ah, agora sim, agora eu tenho. Porque eu sei que se eu tenho uma diferença no cosseno de 45 graus menos o de 30 graus, o que eu faço? Lembra disso aqui, cossa A, cossa B. Cossa A, então é o cosseno de 45 graus, vezes o cosseno de 30 graus, sem saber. Então é sem A, sem B. Só que se no cosseno aqui é menos, para cá tu leva o sinal trocado. Então vai ser o seno de 45 graus, vezes o seno de 30 graus aqui para vocês. E agora é só resolver esses caras aqui bem no trabalho braçal. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus vai te corresponder em raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30 graus, 1/2. E eis que eu tenho, então, raiz de 2 vezes 3 vai me dar a raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4, mais raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, sobre 2 vezes 2 que dá 4. Isso eu ainda posso deixar como raiz de 6 mais raiz de 2, tudo isso sobre 4. Deram as mesmas respostas. Sim. Por que deram as mesmas respostas? Porque 15 e 75 são complementares. E sempre que os ângulos forem complementares no cosseno e no seno, lembra complementar, somando 90 graus, eles têm que valer o mesmo valor aí, tá? Na questão de número 4, ele fala
que o seno de x é igual a 3/5 e fala ainda que esse x está variando de 0 a π/2. Eu já deixei para vocês o que ele está pedindo, o seno de 2x e o cosseno de 2x nessa questão. Leva um triângulo retângulo aqui, ó, vou levar bem pequenininho, tá? Leva um triângulo retângulo e coloca o teu ângulo x, tá? Lembra que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 3, a hipotenusa é 5. Bah, esse triângulo, tu sabe. Sabe o que é esse triângulo? 3, 4, 5. Aí, 3, 4, 5. Então agora é só tu resolver. Por quê? Porque tu já sabe agora quanto é que vale o cosseno de x. Lembra? Cosseno é o adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. E aí nós só vamos colocar aqui, sem necessidade, a tangente. A tangente cateto oposto pelo adjacente. Não esquece disso. Então a tangente de x vai ser 3, 4. Não há necessidade, mas eu quis fazer só por beleza e por gratidão a esse cara. Então eu botei nesse caso que o seno de 2x corresponde em quem? Em 2 vezes o seno de x, que é 3/5, vezes o cosseno de x, que vale 4/5. E ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. E 5 vezes 5, 25. Pronto, está resolvido o seno do arco duplo 24, 25 avos. E o cosseno de 2x? Cosseno de 2x equivale ao cosseno ao quadrado de x. Bom, então eu vou pegar o cosseno. Cosseno é 4/5 e eleva ao quadrado, menos o seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado, seno é 3/5. Então, eu vou elevar ao quadrado. E é isso que eu vou ter nesse caso. 4 ao quadrado vai me corresponder em 16. 5 ao quadrado, 25. Menos 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. É isso que eu tenho, então, aqui para vocês. 16 menos 9, isso vai me corresponder exatamente em 7/25 avos, o que temos na questão de número 4, letra B. Beleza, gurizada? Seguindo o barco no exercício de número 5, aqui ele te deu tangente de x mais cotangente de x igual a 6 e pergunta quanto é que é seno de 2x. Pessoal, trava. Na dica, entra no modo de desespero trigonométrico. Não esquece disso aqui, do MDT. O que vem a ser o MDT? Modo de desespero trigonométrico. Passa tudo para seno e cosseno. Então, tangente de x é seno de x dividido pelo cosseno de x. Mais cotangente de x é o inverso da tangente. Então, nesse caso, vai ser cosseno de x sobre o seno de x. É igual a 6. Tá, e agora? O que tu faz? Agora tu faz um MMC. Teu MMC vai ser quem? Teu MMC, olha só que barbada, vai ser... Não te apavora. Vai ser cosseno de x vezes seno de x. Faz em ambos os lados da igualdade para te ser feliz. Então, nesse caso, cosseno de x, seno de x dividido por cosseno, sobra seno vezes seno, vai me dar seno ao quadrado de x. Mais cosseno vezes seno dividido por seno, me sobra cosseno vezes cosseno, dá cosseno ao quadrado de x. Bah, que maravilha! É igual cosseno vezes seno dividido por 1 dá cosseno seno, vezes 6 vai me dar 6 vezes seno de x vezes cosseno de x. Como tu fez em ambos os lados da igualdade, tu cancela o teu denominador e tu fica na tranquilidade, porque olha só, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. É igual. Se eu escrever aquele 6 como 3 vezes 2 seno de x vezes cosseno de x, isso vai me corresponder em quem? Olha só quem é que apareceu aqui para ti, ó. Olha só, esse cara é o que tu queria descobrir, porque esse cara aqui, ele nada mais, nada menos é do que quem? Do que o seno do teu arco duplo, ou seja, o seno de 2x, que era o que tu queria descobrir, e o 3 que está multiplicando passa dividindo, tendo então que isso aqui vale 1/3. Beleza? E aqui a questão de número 6. Leva para o triângulo retângulo. Olha só,
No triângulo retângulo, tu chega nesse cara aqui, ó. Tá aqui o teu triângulo retângulo. Tu tem o teu ângulo X, tá? Teu ângulo X, e ele diz cosseno é 1/3. Então, tu sabe que o cateto adjacente é 1, a hipotenusa é 3. E quem é que vai ser o cateto oposto? O cateto oposto é 2 raiz de 2. Tu já sabe disso aqui de outros carnavais. Faz o teu Pitágoras e seja feliz. E agora, ele quer saber o seno do arco duplo. Seno de 2x. Seno de arco duplo vai ser quem? Lembra que é 2 vezes quem? 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Mas eu não sei quem é o seno. Sabe sim. Tu sabe muito bem quem é o seno. Lembra que o seno, aqui ó, vamos deixar aqui anotado para vocês, ó. O seno de x, olhando para o triângulo retângulo, é o cateto oposto, que é 2 raiz de 2 sobre 3. O cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que lembra que o x está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, então esse cara ele vai ser negativo. E agora, resolve aqui o teu seno do arco duplo. Então, eu vou ter seno de 2x é igual a 2 vezes o seno. O seno, tu sabe que vale menos 2 raiz de 2 sobre 3, vezes o cosseno de x. O cosseno de x vale 1/3. 2 vezes menos 2, isso vai te dar menos 4, vezes 1 dá menos 4. Então, aqui eu tenho menos 4 raiz de 2. 3 vezes 3, 9. Já sei que o seno do arco duplo é negativo. Tá, mas eu quero saber quem é o 2x, o ângulo 2x, em qual quadrante ele vai estar. Tu tem que fazer o cosseno também do arco duplo. O cosseno do arco duplo, cosseno de 2x, vai te corresponder o quê? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque se o seno deu negativo, eu preciso saber quem é que ele está. Porque só o seno sendo negativo, eu posso afirmar que ele está entre o terceiro e o quarto quadrante. E por isso que eu vou calcular o cosseno do arco duplo. Por isso eu vou ter o cosseno do arco duplo, lembra quem é? É o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Com isso, então, eu vou ter que o cosseno do arco duplo, ele vale exatamente cosseno ao quadrado. O cosseno vale quanto? O cosseno, tu sabe que vale 1/3. Então, vai ser 1/3 ao quadrado menos o seno. O seno, ele vale quem? O seno, ele é menos 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Com isso, então, chegando nesse cosseno do arco duplo, eu vou chegar aqui o valor dele. 1 ao quadrado vai me dar 1, 3 ao quadrado vai me dar 9. Menos 2 ao quadrado dá 4, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 vezes 4, isso vai me corresponder em 8. Dividido por 3 ao quadrado, que vai me dar 9. 1 menos 8, mas e o menos? Menos ao quadrado vai dar positivo. 1 menos 8 vai me dar menos 7 nonos. Tá, e aí, o que eu posso afirmar agora? Eu posso afirmar agora para vocês que se o cosseno do arco duplo e o seno do arco duplo foram negativos, aonde tanto o seno quanto o cosseno são negativos? No terceiro quadrante. Então, eu posso afirmar para vocês que o arco 2x pertence ao terceiro quadrante aí para vocês. E com isso, o Diegão pode encerrar a aula de hoje com vocês. Bora lá então, tá? Moisés tem que me avisar que já estava encerrando antes a aula lá já. Então tá, gurizada, no mais é isso, cara. Agradecer pela presença, pelo prestígio. Segue lá, dá o joinha, compartilha com os amigos, curte o vídeo e chama mais amigos para assistir as aulas e vamos junto buscar a tua aprovação lá no vestibular da URGS. Então, valeu, gurizada, até mais. Tchau, tchau, até a próxima aula.